Nós temos o Eduardo Lobeca. Ô, Eduardo, eu acho que eu compreendi um pouco aqui da sua pergunta, né, da sua afirmação. Quando é furtado a residência, é impossível provar que algo foi furtado ou não, se o segurado inserindo no BO, tendo a nota fiscal, tem que ser feita a indenização. Como descobrir se foi roubado ou não? O Eduardo, essa pergunta sua aqui exige um pouco de estudo, um pouco de técnica, né, Marcelo? Fica à vontade, Ricardo. Pode começar Aí e o que depois a gente acontece, meu amigo? Eu vou te dar uma sugestão. Se você não tiver, adquire o manual da regulação de sinistros property, que você vai entender bastante sobre furto de imóveis, empresas. E tem que ter na mente o seguinte: muitas vezes o segurado ele sabe montar tão bem a fraude que não tem como. Mesmo você sabendo o que é o que nós falamos no começo, a seguradora acaba acatando uma indenização porque não tem como comprovar que aquilo ali foi ou não uma fraude. Então, às vezes, tem que morrer, né, Marcelo, com a fraude. É isso aí. Mas, assim, tem técnicas, Eduardo, e a gente tem que estudar, na verdade. A gente tem que... Exatamente. É o que eu falei, né? O segredo está na formação, na busca de treinamento, na busca de conhecimento, sempre, 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 em várias áreas. Hoje não é só no direito, hoje você tem a ciência forense. O bom sindicante, ele tem que conhecer um pouquinho de tudo, né? Ele tem que ter noção de química, ele tem que ter noção de física, de dinâmica, ele tem que ter noção de muitas coisas, de matemática, de português, que é a ferramenta, né, para ele trabalhar com o cliente ali, com o investigado. Enfim, você tem que ter uma formação bem abrangente. E não estou falando só de faculdade, não, gente. Não estou falando só de faculdade, eu estou falando de formação da vida também, a experiência. Exatamente. Né? É isso aí. Obrigado. Essa é uma questão que eu trato no meu livro, lá, o manual, que eu falo sobre isso, que a pessoa tem que ter uma conduta praticável, exemplar, lá dentro da casa dele. Ele já tem que ter isso aí, já uma coisa já dele, natural dele, né? Para que senão ele entra nesse ramo aí, se ele tiver um comportamento que é complicado, ele acaba cedendo, né, também à pressão e às vezes entra até no meio da fraude. Então a pessoa tem que se blindar, ela tem que se proteger, né Marcelo? Aquela questão cultural mesmo. Sim. E igual você falou, tem que saber um pouco de tudo. Tem uma máxima que o pessoal costuma usar, né? Quem quer saber tudo acaba não sabendo nada. Olha, eu até acho que, em certo sentido, quando você quer abraçar o mundo, você acaba morrendo afogado. Sim, sim. Né? Você não dá conta. Mas tem que saber um pouquinho de tudo, sim. Principalmente para trabalhar na área de peritagem, de sindicância. Tem que ter um pouquinho de feeling de cada coisa. Psicologia, para entender o comportamento humano. Conhecer ferramentas de digitalização, de informática. Tudo que o mercado oferece para você sair do checklist e entregar o serviço com qualidade. E outra, Ricardo, uma coisa importante. O profissional de investigação tem que ter humildade. Humildade para saber que ele não conhece tudo, que ele tem que pesquisar, principalmente ele tem que chegar no local de uma regulação, de uma vistoria, de uma entrevista, ele tem que chegar conhecendo sobre o processo. Ele tem que ler, né? E não é só ler, ele tem que fazer links, ele tem que ir no Google, ele tem que ir nos birôs de informações, ele tem que ir nos sistemas que estão disponíveis ali para que ele aprenda sobre aquilo e chega com um repertório rico, e tem que ter humildade para ter empatia, né, com o entrevistado. Ele tem que descer no nível do entrevistado, é assim que ele ganha a confiança do entrevistado. O bom investigador não é aquele que combate de frente o inimigo. O bom investigador é aquele que tem empatia, porque quando você cria empatia, você abre a guarda, ele abre a guarda também, ele vai te dando todas as informações que você precisa, mesmo que for de uma forma subjetiva, e ele nem percebe que ele está passando. Então, esse é algo fundamental. Tem que ter a noção de mediação de conflito. Corretamente. Hoje, por exemplo, você encontra no Google, no YouTube, até cursos básicos nesse sentido, gratuitos para aprender. Você entendeu? Se você faz uma pós-graduação, dependendo da grade curricular da pós-graduação que você faz,
Correto. Eles já te dão um curso de mediação de conflitos gratuito, básico aí, de 4 ou 5 horas, você já começa a ter uma noção. Você falou disso, eu lembrei hoje. Hoje eu fiz uma averiguação de um sinistro aqui em Portugal e eu precisei usar técnicas de mediação de conflito. Porque quando eu cheguei para fazer a vistoria, o segurado ele já estava com um monte de pedra na mão, não era 2, não. E um caso de sinistro simples, mas porque a cultura do europeu aqui, quando você, dependendo da situação, quando é um sinistro de pequena monta, e parece um vistoriador lá, ele acha que a seguradora está duvidando da palavra dele. Então, e muitas vezes é a técnica dele para ganhar você. Muitas vezes ele escolhe essa técnica, ele nem é assim, ele escolhe essa técnica, entendeu? Exato. Mas aí eu consegui contornar a situação, ele não queria assinar documento, ele não queria assinar, é um celular que caiu lá, de um terceiro, a filha dele derrubou dentro da casa dele o celular de um terceiro e partiu o celular. Que fala partiu, não é quebrou. Partiu o celular. Rapaz, ele ficou muito chateado. Muito chateado. Mas assim, eu cheguei, abordei a situação, falei, não, contornei, aí analisei, eu vi que tinha nexo causal, peguei o aparelho, conferi documentos, liguei o aparelho na frente deles, conferi se o que estava lá dentro do aparelho, as definições eram compatíveis com o que estava na nota fiscal, tinha os vestígios físicos no aparelho, tinha o solo onde ele caiu ali, era rústico, compatível com o tipo de dano. Então, aí eu percebi que ali tinha uma veracidade na ocorrência. Eu contornei a situação e falei para ele, expliquei quais eram os procedimentos da companhia. Por fim, ele foi lá, assinou o depoimento, a lesada foi lá, assinou o depoimento, e eu saí com a vistoria praticamente resolvida. Então assim, de conflitos mesmo, é se você entra numa questão dessa, o segurado já aparece na porta, já querendo te maltratar, e você fala, não, eu que mando aqui, acabou. Você vai criar uma guerra. E vai perder depois. A gente está falando que bater lá na companhia, vai falar assim, ó, que tipo de sindicante, historiador, averiguador você é, você chega lá e vai querer brigar com o cliente, ele que paga as contas nossas aqui da seguradora e atua também, rapaz. Interessante.